Bate-papo com o Dr. Neemias Gueiros. E há casos em que as pessoas acionam determinada empresa virtual porque não querem aquele conteúdo publicado. Isso me lembra uma determinada atriz que foi casada com um determinado ex-jogador de futebol, cujas cenas de sexo explícito acontecidas numa praia foram parar na grande rede. E na época a gente ouviu dizer que ela pediu que esse conteúdo fosse retirado da internet. Como é que isso funciona? Esse marco civil muda isso de alguma forma? Me lembro bem desse caso, dessa atriz, então bem mais famosa do que atualmente, e desse grande jogador também, ainda bastante famoso, ex-jogador. Na verdade, naquela questão foi com relação ao YouTube, foi um vídeo no YouTube. Isso que você acabou de mencionar, o armazenamento de dados por 6 meses é um aspecto da questão e que nós comentávamos no bloco anterior, que dificilmente teremos controle de quando ou em que situação serão deletados. Caso para a regulamentação. Estamos ansiosos aguardando-a. Esse caso que você citou agora, que é o caso da retirada de conteúdo do ar ofensivo ou danoso ou lesivo, é o caso em que, até agora, antes do Marco Civil, utilizava-se um princípio do direito americano. Aliás, os Estados Unidos foi a nação que financiou e desenvolveu a internet, e por lá a coisa aconteceu primeiro, que é o Notice and Take Down. Literalmente em português, notifica-se e tem que tirar do ar. Até aqui funcionava de uma forma bastante eficaz. A simples notificação ao provedor de acesso criava uma situação jurídica em que o provedor não queria se ver envolvido numa questão futura de danos morais, etc., e retirava imediatamente do ar. O Marco Civil agora restringiu um pouco essa retirada de conteúdo, porque ele liberou os provedores de responsabilidade de conteúdo postado por terceiros. A não ser que esse conteúdo seja efetivamente de conotação sexual, pornográfica, comprovadamente caluniosa e difamatória, o provedor de acesso não poderá ser responsabilizado. Então isso gera um trabalho, criou um novo trabalho para nós, advogados e operadores do direito, no sentido de que esse notice and take down terá que ser muito mais bem fundamentado para que o Poder Judiciário possa se pronunciar e assim emitir a sentença definitiva de retirada do ar. Então muita atenção aos colegas advogados com essa pequena filigrana da nova lei, que, como sempre, repito, estamos ansiosamente aguardando a regulamentação para que possa ser aplicada no mercado jurídico brasileiro. E fica a dica, comporte-se bem, porque por perto sempre pode ter um telefone, uma câmera, e você fica dando bobeira? Exatamente. Não, né? Ficou faltando algum ponto para a gente abordar, doutor? Ficou faltando a gente falar sobre uma questão muito polêmica, que foi essa questão que o governo brasileiro tentou forçar bastante dentro desse projeto do Marco Civil, que era o armazenamento de dados no Brasil. Ou seja, criar um compartimento estanque para armazenar os dados no Brasil, situação que recrudesceu depois da descoberta e de toda aquela informação vazada pelo Edward Snowden, aquele americano que era ex-funcionário da National Security Agency, a Agência de Segurança Nacional Americana, que hoje está sob custódia, exilado na União Soviética, na Rússia. Aquela questão realmente foi uma questão chata para todo mundo e tal, enfim, os Estados Unidos espionando todo mundo, hoje em dia todo mundo espiona todo mundo. Essa questão não foi aprovada, foi retirada do projeto para nosso alívio. Eu acho muito importante que a internet mantenha, como disse aqui no início da entrevista, essa condição anárquico-romântica, né? Anárquico/romântica. O Marco Civil está vindo aí para regulamentar todas as questões que a gente discutiu aqui, todas as dúvidas, situações, fraudes, etc., mas não seria absolutamente, ao meu ver, adequado que o Brasil armazenasse esses dados aqui entre nós. Seria, ao meu ver, uma intervenção do Estado absolutamente condenável. Aliás, em breve você vai ter notícias do segundo livro do Dr. Neemias. O primeiro foi sobre música, agora ele vai tratar o direito autoral na internet, uma visão do impacto da tecnologia sobre o direito. O lançamento está previsto para o segundo semestre desse ano, é isso? Segundo semestre desse ano. Logo depois da Copa? Logo depois da Copa, não diria logo depois, mais para o final do ano mesmo. Estamos discutindo com nossa editora muito carinhosamente os detalhes desse lançamento. Será um prazer. Aqui abaixo tem alguns links sobre o novo Marco Civil.